Casper não recua. Ele decide jogar pesado. Sem rodeios, ele encara Júnior. Se você não fizer o que eu quero, eu conto tudo para Meg. Um silêncio pesado cai no ar. Júnior trava. Casper continua, frio. Eu vou dizer que foi você que roubou a escultura das Três Graças. A ameaça explode como uma bomba. Júnior fica sem saída, encurralado. Ao mesmo tempo, Ferete começa a sentir o chão sumir. A tensão cresce dentro dele. Ele percebe algo pior se aproximando. Vicente pode ser preso a qualquer momento. E se isso acontecer, tudo vem à tona. E ele fica exposto diante da polícia. Enquanto isso, Meg escuta o que nunca imaginou ouvir. Júnior, sem forças para mentir, admite: eu participei do roubo. O mundo dela desaba. Na hora, a decepção vem forte, sem aviso. O olhar muda, o clima pesa. Eu preciso de um tempo. A frase sai fria, cortante. Júnior sente o golpe. Fica devastado, sem saber como consertar o erro. Paralelamente, Bagdá começa a ligar os pontos. Algo não encaixa. Uma suspeita cresce silenciosa. Vanilson. O nome surge como um alerta. Foi ele? A dúvida vira desconfiança, e a desconfiança vira tensão. Na delegacia, o jogo muda de repente. Leonardo observa, reconhece, não hesita. Eu conheço esse homem. Os policiais se viram, atentos. Ele trabalha para o Ferete. O clima muda na hora, e Leonardo completa. Ele era gerente da Casa de Farinha. A denúncia cai como peça-chave. Tudo pode mudar agora. Desesperado, Ferete age rápido. Ele corre até a delegada Marisa, quase sem fôlego. Eu preciso da sua ajuda. A voz falha, o medo é evidente. Ele tenta impedir o inevitável. No meio do caos, um momento inesperado acontece. Paulinho se aproxima de Gerluce, com sinceridade no olhar. Obrigado por tudo. Ela se emociona. O clima muda. Fica mais íntimo, mais delicado. O silêncio fala por eles. E, sem pensar, eles se beijam. Um impulso, um começo novo. Justamente quando o perigo está mais perto do que nunca. Samira, por outro lado, enfrenta um turbilhão por dentro. Ela observa a bebê nos braços de Lena. E algo não encaixa. Um vazio. Uma ausência silenciosa, mas evidente. A inquietação cresce. Cada detalhe incomoda. Cada choro pesa. Ela sussurra, quase sem voz. Eu não consegui ver o rostinho dela triste. Os olhos se enchem. Ela sente falta da mãe, da verdadeira mãe. Algo muda ali, dentro dela, definitivamente. Samira começa a agir diferente, mais impulsiva, como se não pudesse esperar, como se fosse tarde demais. Depois de ver a neta naquela casa, ela toma uma decisão. Vai voltar, e dessa vez não vai parar. A tensão explode. Samira invade o local, sem avisar, sem pedir permissão. Lena e Herculano congelam. Ela saca uma arma, aponta direto para os dois, os olhos cheios de dor e fúria. Essa menina é minha neta. A voz ecoa, e ela tá triste. O desespero domina. Vocês não foram bons pais. A respiração falha. Agora vão levar essa bebê para os verdadeiros pais. Lena tenta argumentar, desesperada. Herculano pensa em reagir, mas o medo vence. Samira está fora de controle, convicta, irredutível. Sem dar tempo, ela pega a bebê e foge, rápido, deixando os dois em choque absoluto. Ainda transtornada, Samira segue em frente com o plano. Sem olhar para trás, ela vai direto para o aeroporto. Em poucos instantes, Samira já estará dentro do avião. A bebê nos braços. Aquilo que ela acredita ser sua redenção. Durante o voo, o conflito toma conta. Ela olha para a criança, os olhos cheios de lágrimas. Por um momento, parece arrependida, mas logo muda, endurece, aperta a bebê contra o peito. Eu tô fazendo a coisa certa. Ela tenta se convencer, de novo e de novo.
A bebê se agita, inquieta, como se sentisse tudo: a tensão, o medo, a confusão ao redor. Pouco depois, Samira surge na comunidade Sacrinha, de surpresa, sem aviso. Os moradores estranham, olhares se cruzam, sussurros começam. A notícia se espalha rápido e, junto com ela, a tensão. Enquanto isso, na casa de Joel e Raul, só existe silêncio, pesado, doloroso. Os dois estão destruídos, pensando na filha, sem imaginar o que está prestes a acontecer. Raul tenta se manter firme, mas não consegue esconder. Está abalado, muito. Joel não aguenta. Abraça um paninho da bebê como se ainda pudesse sentir ela ali, perto, segura. De repente, a campainha toca. O som ecoa pela casa. Alto, inesperado. Os dois se encaram, sem saber o que vem pela frente. Raul vai até a porta, abre e congela. Joel se aproxima e também para, sem reação. Samira está ali, com a bebê nos braços. O tempo parece parar. Ninguém fala. Só a respiração pesada de Joel quebra o silêncio. Samira dá um passo à frente, o olhar firme, mas carregado. Ela precisava do amor da mãe de verdade. Uma pausa. Por isso, eu trouxe ela de volta. Raul não consegue dizer nada. Está em choque, total. Joel reage, corre até Samira, pega a bebê nos braços, abraça forte, com tudo, como se nunca mais fosse soltar. As lágrimas descem sem controle. Minha filha, a voz falha, cheia de amor, cheia de alívio. A bebê se acalma, na hora, como se reconhecesse, como se soubesse que ali é o lugar dela. O momento pesa, emoção pura, silenciosa, profunda. Samira observa, quieta, os olhos marejados. Pela primeira vez, ela parece frágil. Devagar, ela olha para Raul e fala: "Cuida bem dela. Respira fundo. Cuida como eu não cuidei de você, meu filho." A frase atinge Raul em cheio, como um golpe. Ele trava, sem reação. O passado volta, dói, forte, sem aviso. Antes que alguém diga algo, Samira se vira e vai embora. Rápido. Desaparece pelas ruas da comunidade. Raul dá um passo, quase vai atrás, mas para. Olha para Joel e para a bebê. Ele entende. Precisa ficar ali. Enquanto isso, Samira caminha sem rumo, abalada, confusa, mas com algo diferente dentro dela. Uma sensação estranha de dever cumprido. Só que ela não imagina o que está por vir. A notícia do sequestro se espalha e chega até Herculano. Ele explode, de raiva, furioso. Ele começa a agir. Liga, pressiona, move contatos. "Eu vou pegar essa criança de volta." A voz sai carregada de ódio. "E quem fez isso vai pagar." Lena ainda está em choque. Mas aos poucos, a dor vira raiva e ela se junta a ele. De volta à comunidade, Joel continua com a bebê nos braços, ainda tentando entender tudo, ainda sem acreditar. Raul permanece em silêncio, pensativo. As palavras de Samira não saem da cabeça. Pesam, muito. Mas a paz não dura, nem um pouco. Movimentações estranhas começam. Pessoas desconhecidas aparecem, circulam, observam. Os moradores percebem, ficam desconfiados. O clima muda. O perigo se aproxima, devagar, mas inevitável. E a decisão de Samira começa a cobrar seu preço. Uma nova onda de conflitos está prestes a começar. Enquanto isso, sozinha pelas ruas, Samira sente: algo está para acontecer.
Um pressentimento ruim, pesado. Ela continua andando pela comunidade sacrinha, o coração acelerado. Cada passo a afasta do passado, mas aproxima de um novo acerto de contas. O alívio começa a desaparecer e dá lugar ao medo, crescente, incontrolável, como se ela soubesse que nada terminou. Mesmo assim, ela não volta atrás. Dessa vez foi diferente, sem interesse, sem manipulação, sem fuga. Só verdade. Dentro da casa, Joel não solta a bebê, nem por um segundo. Abraça forte, como se alguém fosse tirar dela outra vez. Raul observa, em silêncio, ainda abalado. A frase de Samira não sai da cabeça. Cuida como eu não cuidei de você. Ecoa, machuca. O clima muda completamente. O desespero vira alívio, mas um alívio tenso, frágil. Raul se aproxima devagar, toca a cabeça da bebê e, pela primeira vez em muito tempo, ele deixa sentir, de verdade. Joel levanta o olhar, ainda emocionada, como se pedisse: fica, não sai daqui. Mas a tranquilidade dura pouco. Do lado de fora, um carro para na esquina, devagar, discreto demais. 2 homens descem, observam a casa, em silêncio. Os vizinhos percebem, começam a cochichar. O clima muda. Algo está errado. Raul vai até a janela, olha e entende na hora, sem precisar de explicação. Herculano já começou a agir. Ele fecha a casa rápido. Joel não sai de perto da bebê. A voz firme, sem espaço para dúvida. A tensão volta, com força total. Cada barulho lá fora parece um aviso. Ao mesmo tempo, Samira para no meio da rua. Um arrepio percorre o corpo. Ela olha para trás. Algo não está certo. O conflito volta. Fugir ou voltar? A resposta vem rápida. Ela muda de direção, sem hesitar. De volta à casa, o clima já é de cerco. Os homens se aproximam, tentando não chamar atenção. Raul respira fundo, pronto para proteger sua família, a qualquer custo. Joel segura a bebê, com força, mas o medo é visível. E então, antes de qualquer coisa, um grito corta o silêncio. Samira surge, de novo, avançando sem parar. Ela se coloca na frente da casa, entre os homens e a família. Os capangas travam, surpresos, não esperavam por ela. Samira encara, firme, sem piscar. Ela não vai recuar. O passado volta, mas agora como força, não como fraqueza. A tensão explode. Em segundos, os homens trocam olhares, avaliam, hesitam. Dentro da casa, Raul observa, sem acreditar. Joel se aproxima da porta, em choque. Samira não desvia. Ela sabe. Esse momento muda tudo. E, pela primeira vez, ela não está fugindo, está enfrentando. Um dos homens avança, tentando intimidar. Samira ergue o queixo, olha direto, sem medo. O silêncio pesa, carregado, ameaçador. Raul abre a porta, com cuidado, e se posiciona ao lado dela. Uma barreira entre o perigo e sua família. Joel fica logo atrás, com a bebê nos braços, o coração disparado. A tensão chega ao limite. Um dos homens pega o celular, se afasta, faz uma ligação. Fala baixo, mas a expressão muda na hora. Algo maior está por trás, muito maior. Ele desliga, olha para Samira, como se estivesse calculando. Em outro lugar, Arminda toma uma decisão. Ela vai até a cadeia, quer ver Gerluce, cara a cara, movida por raiva e arrogância. Para ela, é a oportunidade perfeita de humilhar, mais uma vez. Ela chega com um sorriso frio, cheio de desprezo. Os olhares ao redor pesam, curiosos, desconfiados, mas Arminda não liga. Caminha como se mandasse ali, até parar diante da cela. Gerluce está lá, mais magra, cansada, abalada, mas os olhos continuam firmes. Arminda se aproxima das grades, devagar, saboreando o momento. Quem diria, a voz carregada de ironia,
Você acabou exatamente onde sempre pertenceu. Gerluce levanta o olhar, sustenta, sem baixar a cabeça. Mesmo fragilizada, ela não se rende, e isso irrita muito. Arminda sorri de lado e aumenta o tom. Quer que todos ouçam. Ela continua provocando, sem qualquer limite. Olha, Arminda inclina a cabeça. O sorriso cheio de desprezo. Quem sabe eu até te faço um favor quando você sair daqui. Ela dá uma pausa, saboreando cada palavra. Lá em casa sempre tem serviço pesado. Um riso curto. Vai que você serve para limpar privada. O olhar desce, julgando. Porque emprego digno, isso você nunca mais vai ter. O silêncio pesa dentro da cela. As palavras ecoam, cortam. Algumas detentas trocam olhares. Sentem. Aquilo vai sair do controle. Gerluce fecha os olhos por um segundo. Respira fundo. Segura. Mas não se quebra. Ela levanta o olhar, firme. Você acha mesmo que venceu, Arminda? A voz baixa, mas carregada. Isso aqui não define quem eu sou. Arminda ri, alto, debochada, como se fosse uma piada. Define sim. Ela se aproxima mais. O olhar frio. E sabe o que é pior? Uma pausa. Cruel. Lá fora ninguém esquece. O sorriso cresce. Você acabou. Inclusive a sua família. O ar muda. Na hora. Arminda começa a citar nomes, um por um, sem piedade. Aquela sua querida Lígia, tão frágil. Ela se inclina, mais perto das grades. E a Joel? Um sussurro venenoso. Nem preciso dizer o que pode acontecer com gente indefesa. Ela continua, sem freio. E aquela sua netinha? Um sorriso torto. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. O sangue de Gerluce ferve, na hora. O olhar muda, completamente. A calma desaparece. Dá lugar à fúria. As mãos se fecham, fortes, tremendo. Ela dá um passo à frente. Não se atreve. A voz falha de raiva a falar da minha família. Mas Arminda não recua. Pelo contrário, se aproxima ainda mais. Provoca. Ou o quê? Um desafio direto. Você não pode fazer nada daqui de dentro. E então, tudo acontece. Em segundos. Gerluce avança, rápida, impulsiva. Ela agarra os cabelos de Arminda, com força, puxa, sem hesitar. Arminda grita, alto, agudo, me solta. Mas Gerluce não para. O rosto tomado pela fúria, ela puxa mais e bate a cabeça de Arminda contra as grades. Você não encosta na minha família. O grito ecoa pela ala. A confusão explode. Viviane vê. Não pensa duas vezes. Se aproxima. Rápido. Eu te ajudo. Ela entra na briga. Consuelo vem logo atrás, sem hesitar. Arranca tudo. Ela agarra outra mecha. Deixa essa desgraçada careca. Agora são 3 contra 1. Arminda tenta reagir, mas não consegue. Está encurralada. As 3 puxam ao mesmo tempo, com força, sem parar. Os fios começam a soltar. Tufos inteiros. Arminda entra em desespero. Socorro! A voz falha. Me tira daqui. O cabelo, antes impecável, se desfaz entre os dedos delas. Fios caem no chão, espalhados. Outras detentas se aproximam. Algumas gritam, incentivam. Outras apenas assistem, chocadas. O caos toma conta. Os gritos ecoam pelos corredores, chamam a atenção. Mas Gerluce não escuta. Não agora. Isso é só o começo. Ela aperta ainda mais, sem piedade. Viviane e Consuelo acompanham, na mesma intensidade. Aquilo vira mais que uma briga. Vira vingança. Uma resposta para quem passou dos limites. Arminda tenta se soltar, se debate, mas não consegue. A força das 3 é maior. Os gritos de Arminda aumentam. Agudos, descontrolados, misturados ao som seco dos fios sendo arrancados. Parem! A voz já não impõe mais nada, só desespero. Vocês vão se arrepender! Mas ninguém escuta, ninguém recua. Do lado de fora, passos apressados, se aproximando, rápidos. A tensão sobe ainda mais.
Mas dentro da cela, tudo já saiu do controle. E então, a porta se abre. Paulinho surge, acompanhado dos policiais. Ele para, olha a cena e se choca. "Chega!" O grito ecoa, forte. Os agentes avançam, tentam separar, mas não é fácil. Gerluce, Viviane e Consuelo ainda resistem. Respiração pesada, adrenalina alta, raiva acumulada. Mesmo com a intervenção, elas ainda puxam mais uma vez, antes de serem afastadas. Finalmente, Arminda é arrancada dali, para longe das grades. O estado dela impressiona. Cabelos destruídos, falhas visíveis, desalinhados. O olhar mudou. Não tem mais arrogância, só humilhação e ódio. Enquanto é levada, ela vira o rosto, olha para Gerluce, um olhar carregado, pesado, cheio de promessa, de vingança. Dentro da cela, o silêncio começa a voltar, devagar. Só a respiração das três quebra o vazio, forte, descompassada. Gerluce fecha os punhos, com força, tentando se controlar, voltar. Do lado de fora, Arminda tenta se recompor. Mesmo sendo segurada, ela se solta por um instante, leva a mão ao cabelo, tenta ajeitar, disfarçar. Mas não adianta. As falhas estão ali, descancaradas. A humilhação é evidente. Isso não vai ficar assim. A voz sai falha, entre raiva e vergonha. Paulinho observa, em silêncio, por alguns segundos. Mas algo mudou. Não é só preocupação, é decepção. Clara, direta. Você passou de todos os limites. A voz firme, sem espaço para discussão. Eu tentei te avisar. Arminda encara, incrédula. Eu fui atacada, ela rebate, aumentando o tom. Você viu o que fizeram comigo? Paulinho não hesita. Vi. Uma pausa, pesada. Mas também sei muito bem o porquê. A resposta atinge, mais forte que qualquer puxão de cabelo. Arminda trava. Por um instante. Pela primeira vez, ela perde mais do que o controle. Perde a narrativa, a versão que sempre manipulou. Sem resposta, ela desvia o olhar. Os policiais a conduzem, para fora da unidade. O som dos passos ecoa, pelo corredor. Funcionários e visitantes olham, comentam, observam. A imagem de poder começa a ruir, ali, diante de todos. Dentro da cela, o clima ainda pesa. Gerluce, Viviane e Consuelo são afastadas, advertidas, mas nenhuma delas abaixa a cabeça. Nenhuma demonstra arrependimento. Pelo menos, não agora. Pelo contrário, o silêncio que fica é diferente, pesado, mas cheio de cumplicidade. Viviane respira fundo, ainda ofegante. Ela pediu por isso, murmura. Consuelo cruza os braços, fria, direta. Tem gente que só aprende assim. Gerluce não responde. Ainda não. Ela se afasta, devagar. Vai até um canto da cela e se senta. As mãos tremem, leves, mas constantes. As imagens voltam, uma atrás da outra. As ameaças, os nomes, o medo, virando fúria. Eu não podia deixar. A voz baixa, quase um sussurro. Ela abaixa a cabeça. Ela falou da minha família. Viviane se aproxima, coloca a mão no ombro dela, firme, presente. E você fez certo, sem hesitar. Aqui dentro, ninguém mexe com quem a gente protege. O clima muda, de novo. Não é mais só convivência, é aliança, lealdade, de verdade. Enquanto isso, do lado de fora da cadeia, Arminda é levada até o carro, ainda abalada, visivelmente. Ela para por um instante, olha o próprio reflexo no vidro escuro, leva a mão ao cabelo, com cuidado,
sentindo. Percebe o estrago, de verdade. Os olhos se enchem de lágrimas, mas dura pouco. A expressão muda, rápido. A dor vira frieza. Cálculo. Elas vão pagar por isso. A voz baixa, controlada. Cada uma delas. Em outro ponto da história, Joaquim avança, em silêncio. Dentro da casa de Ferretti, ele assume um papel estratégico, mordomo, discreto, quase invisível, mas atento a tudo. Agora ele circula livre, observa cada detalhe, cada movimento, e ninguém desconfia. A casa está diferente, pesada, inquieta. Reuniões fechadas, olhares trocados, conversas em tom baixo. Algo está acontecendo e Joaquim percebe. Aos poucos, um nome começa a aparecer, sempre. Lígia, ligada ao dinheiro, ao desaparecimento, à escultura. Até que em um momento decisivo, Joaquim escuta, sem ser visto, Ferretti e Macedo. A conversa é tensa, direta. Eles querem o dinheiro de volta, de qualquer jeito, e acreditam em uma coisa: ela sabe onde está. Lígia vira alvo. O plano não é só investigar, é agir, pressionar, ir além. Há algo mais perigoso ali, muito mais. Joaquim entende na hora. Isso não é mais suspeita, é risco real. E Lígia está no centro. A partir desse momento, tudo muda para ele. Ele não é mais só observador. Agora, ele começa a se mover, com cuidado, sem chamar a atenção. Observa horários, analisa padrões, antecipa passos, especialmente os de Macedo, que está cada vez mais obsessivo, mais agressivo. A busca pelo dinheiro está prestes a ultrapassar todos os limites. A casa de Ferretti muda, completamente. Vira um centro de operações, frio, rápido, sem espaço para erro. Decisões são tomadas em segundos e executadas sem hesitação. Nesse cenário, Macedo avança. Ele assume o controle das ações, mais direto, mais agressivo, começa a investigar, a fundo. Locais ligados à família de Gerlussi entram no radar. Ele acredita que ali está a chave para encontrar o dinheiro. As buscas mudam de tom, ficam invasivas. Visitas inesperadas, portas abertas sem aviso, olhares desconfiados, inspeções detalhadas, minuciosas. A tensão cresce. Entre todos. Entre os alvos, 2 nomes se destacam: a casa de Lígia e o consultório de José Maria. Agora, não são só lugares comuns, são possíveis esconderijos e estão sendo observados o tempo todo. A cada nova busca, a pressão aumenta e uma sensação toma conta. O confronto está próximo, muito próximo. Joaquim percebe. O tempo está acabando. Cada minuto conta. Se ele demorar, pode ser tarde demais, principalmente para Lígia, que agora é o foco. Mesmo sabendo do risco, Joaquim decide. Não vai ficar parado. Não dessa vez. A decisão não é impulsiva. Ele analisou tudo, cada detalhe, cada movimento. Pensou nas consequências, nas reações de Ferretti, de Macedo, e mesmo assim, escolhe agir, custe o que custar. A prioridade é uma só: impedir o plano, antes que seja tarde. E então, surge a oportunidade. Joaquim descobre algo. As investigações avançaram, mais do que ele imaginava. Os lugares ligados a Lígia já estão sob suspeita direta. Isso muda tudo. Uma ação pode acontecer a qualquer momento. Esse é o ponto de virada. Joaquim sai das sombras e entra no jogo. Com cuidado, ele faz contato. Lígia e Albérico. Sem chamar a atenção, sem levantar suspeitas. A mensagem é clara, urgente. Vocês estão em risco. Ele revela o plano, sem rodeios. Mostra a gravidade. Isso não é mais suspeita. É ameaça real, imediata. A reação vem na hora. Preocupação,
Tensão, decisão. Eles precisam agir. Rápido. O alerta de Joaquim desencadeia tudo. Movimentos estratégicos, mudanças de rota, proteção dos esconderijos e, acima de tudo, evitar o confronto direto. Mas não é simples. A pressão de Macedo aumenta. Cada passo, mais arriscado. Enquanto isso, Ferretti não recua. Permanece firme, convicto. Ele confia no plano, confia em Macedo e deixa claro, vai até o fim. Não importa o preço. Esse contraste pesa. De um lado, Joaquim tentando impedir. Do outro, Ferretti decidido a atacar. O conflito cresce, se intensifica, e Joaquim caminha em uma linha perigosa, entre duas posições. Lealdade aparente e resistência silenciosa. Ele precisa fingir, continuar no papel, sem levantar suspeitas, mas ao mesmo tempo, agir, interferir, desviar. Cada gesto importa, cada palavra conta. Um erro pode acabar com tudo e colocar todos em risco. À medida que tudo avança, o ambiente muda. Fica instável, pesado. As buscas continuam, sem parar. Os indícios se acumulam, um atrás do outro. E a sensação cresce. O confronto está perto, cada vez mais perto. Joaquim percebe. Agora, cada escolha importa. De verdade. O que ele fizer vai mudar tudo. E isso exige mais que coragem. Exige estratégia, precisão, frieza. Sem revelar o que pensa, Joaquim observa. De perto, sempre. Cada decisão diferente, cada movimento de Macedo. Ele espera o momento certo. Ao mesmo tempo, tenta prever o que pode acontecer, o que pode dar errado e como evitar. A tensão não para de crescer. Ela é alimentada por uma coisa só: a proximidade do dinheiro e da ação. Nesse cenário, Joaquim muda de posição. Ele deixa de ser só um observador. Vira uma incógnita. Alguém dentro do jogo, mas jogando por fora, com um objetivo claro: impedir tudo antes que seja tarde. Mas o tempo está acabando. A margem para agir em silêncio desaparece. As buscas de Macedo ficam mais intensas, mais agressivas. O cerco se fecha, sem espaço. E qualquer movimento agora é risco. Mesmo assim, Joaquim se mantém firme, controlado, analisando cada detalhe, dentro da casa, esperando o ponto exato. Enquanto isso, Lígia e Albérico reagem. Mudam rotinas, reforçam cuidados, tentam proteger, esconder, evitar qualquer erro. Mas não é fácil. A desconfiança cresce, até entre eles. Cada decisão pesa, muito, porque qualquer falha pode acelerar tudo. Dentro da casa, Joaquim percebe outra mudança. Macedo está diferente, impaciente, pressionando. Quer resultados, agora. E isso acelera tudo. O tempo diminui. Ferretti continua frio, calculista, mas deixa claro: a fase de observar acabou. O próximo passo vai acontecer e vai ser decisivo. Joaquim entende. Não dá mais para só atrasar. Agora, ele precisa quebrar o plano, desestabilizar. E é isso que ele começa a fazer. Nos bastidores, sem chamar atenção, ele interfere, sutilmente. Muda informações, desvia suspeitas, cria pequenas falhas, detalhes quase invisíveis, mas suficientes para confundir. E funciona. Macedo começa a encontrar contradições, pistas que não batem. A estratégia sofre ruídos, mas então, algo muda tudo. Surge uma nova informação. Um dos locais investigados pode ser o esconderijo, o mais provável. A notícia se espalha. Rápido. Dentro da casa, a movimentação cresce, mais intensa, mais urgente. Um ataque pode acontecer a qualquer momento. Joaquim descobre e age, na hora, sem pensar duas vezes. Ele consegue avisar Lígia, de novo. Dessa vez, mais direto, mais urgente. Não fica em lugar nenhum que já foi marcado. O alerta chega no limite. Agora,
Não existe mais tempo, nem espaço para erro. A partir daqui, tudo precisa ser rápido, preciso, porque qualquer decisão pode mudar o destino de todos.